Consequências em diversos A Europa países. e a Ásia sofrem com a maior onda de calor dos últimos tempos. Dezenas de pessoas morreram por causa de 3 pessoas incêndios na morreram Grécia. esta semana na Lá no Espanha. Japão. E a expectativa é de que neste fim de semana as Pesquisadores temperaturas descobriram batam que 2 recordes. graus a mais podem fazer com que o nível do mar suba em torno de 4,5 metros até Oh my God! E depois de semanas de muito calor, tempestades desabaram sobre as regiões central e sul da França. O trailer foi arrastado rio abaixo, consequência das chuvas torrenciais que caíram sobre o sudeste da França de uma hora para outra. O que acontece com o mundo? Na Suíça, deslizamento assusta a população. O deslizamento assustou a população de Chamonix, no sudeste do país. Depois de uma forte tempestade, a enxurrada de lama desceu com toda a força do alto da montanha. Mais de 300 pessoas morreram em inundações no sul da Índia desde o início do período das monções no mês de junho. Somente nos últimos 10 dias foram 173 mortes confirmadas. Fala agora de outro assunto. O Serviço Geológico Americano registrou um forte terremoto agora há pouco, perto da costa oeste dos Estados Unidos. O tremor de 6,3 de magnitude foi a 10 quilômetros de profundidade. 2 novos terremotos atingiram a ilha de Lombok, na Indonésia. A região já tinha sido afetada por um tremor que deixou mais de 460 mortos há 2 semanas. O primeiro terremoto de 6,3 graus de magnitude foi seguido, algumas horas depois, por outro, ainda mais forte, de 6,9. Ninguém morreu. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Peru agora de manhã. Vamos ver aqui no telão, olha, foi nessa região que a gente vai mostrar aqui, bem perto da fronteira com o Brasil. O epicentro estava a 610 quilômetros de profundidade. 2 tremores secundários. 2 pessoas morreram num terremoto de magnitude 6 no oeste do Irã, na madrugada desse domingo. De acordo com informações locais, mais de 200 pessoas ficaram feridas. Esse abalo foi registrado na província de... Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiu hoje o litoral norte da Venezuela. O epicentro foi no estado de Sucre. O tremor foi sentido em várias outras regiões, como a capital, Caracas, e em ilhas próximas, como Trinidad e Tobago. E ainda... Também não há informação de mortos ou feridos no terremoto que atingiu a Venezuela no fim da tarde de ontem. Mas o tremor causou pânico entre os venezuelanos. Esse tremor foi sentido em toda a capital e balançou prédios e escritórios. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas já foi cancelado. 2 tufões se formaram na Ásia ao mesmo tempo e estão preocupando os governos do Japão e da Coreia do Sul. Os ventos já chegaram, a chuva a gente está esperando, mas o que preocupa mesmo é que esse tufão, o Cimarron, 20º a passar pelo Japão esse ano, deve atingir principalmente o sul do país, que ainda se recupera das inundações do mês passado, quando mais de 100 pessoas morreram. Mas este é só um dos 3 tufões e furacões ativos no mundo nesse momento. Aqui perto, na Península Coreana, o tufão Soulik já fez estragos, hein? Na ilha de Jeju. Nos Estados Unidos, a chegada do furacão Lane provocou inundações e deslizamentos no Havaí. O alerta ainda é para que os moradores se preparem para o pior. Comida, água e remédios devem ser estocados por pelo menos 2 semanas. Apesar de ter caído para a categoria 2, numa escala de força que vai até 5, o tamanho do furacão Lane continua assustador. Quase maior do que todo o arquipélago.
A NASA registrou imagens impressionantes do olho do furacão, que será o primeiro a atingir o Havaí desde 1992. Hoje, o movimento nos aeroportos das ilhas foi grande, muita gente tentando... A headache for some shoppers in Lancaster. Check out this video when a sinkhole opened up in a parking lot. Happened at the Tanger. Friday night in the mall's parking lot in East Hempfield. While officials were on the scene that night, the sinkhole doubled in size just that quickly. No one was hurt, but the hole did swallow up some... 40 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por temporais. Na região da Serra Gaúcha, risco para o motorista. A chuva forte aumentou o volume de uma cachoeira. Mais de 200 famílias foram atingidas pelos temporais desta sexta-feira no norte do estado. Só em São Pedro das Missões, município com cerca de 2.000 habitantes, por volta de 60 casas sofreram estragos. Um fenômeno conhecido como maré vermelha está provocando a mortandade de animais marinhos na costa da Flórida, nos Estados Unidos. O governador do estado decretou emergência. Uma preocupação para os biólogos do Projeto Tamar. O número de tartarugas marinhas mortas no litoral sergipano cresceu muito em relação... Um filhote de baleia franca em decomposição foi encontrado na praia do Maracujá, em Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina. O biólogo que esteve no... Biólogos estão preocupados com o alto número de tartarugas encalhadas nas praias da Bahia este ano. Mais de 900 animais já apareceram mortos de janeiro até agora. O número é quase o total do registrado em todo o ano passado. Um espetáculo proporcionado pelo vulcão Etna na ilha Sicília. As imagens foram capturadas por drone. As erupções começaram na última segunda-feira. O Etna é o segundo vulcão mais ativo da Europa.